está em busca de mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, você está no lugar certo. Eu sou o professor Thiago Roberto e eu ajudo alunos que têm muita dificuldade ou que não sabem nada em matemática a conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. E após a vinheta a gente vai começar resolvendo 15 questões da prova de matemática do Enem 2009 para você entender os pormenores e principalmente participar do meu desafio de resolver todas as questões de matemática do Enem desde 2009 até esse ano que está aqui. Tudo em um lugar só, beleza? Simbora! Então, vamos embora. Primeira questãozinha de novo. Vamos participar aqui de um desafio para você que está em busca de mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Tem essa estratégia de resolver questões e principalmente resolver questões da prova de matemática do Enem. É o que vai te deixar muito mais perto dos 800 mais na prova de matemática do Enem. Se você quiser participar desse desafio de resolver essas questões, tirar dúvidas, participar de um grupo seleto de pessoas que estão em busca de mais de 800 pontos, principalmente se você for vestibulando de medicina, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para entrar no meu grupo do WhatsApp. Beleza? Vamos lá. O que é que diz exatamente a primeira questão? Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que o ônibus em velocidade constante e igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y. Tá? O mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado de lado igual a 200 metros. Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que um ônibus em velocidade constante igual a 40 km por hora partindo do ponto X demoraria para chegar até o ponto Y? Tá? Então vamos lá, vamos ver primeiramente essa distância aqui, né? Então, primeiro ele quer sair de X para chegar em Y. 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200, ou seja, a distância, lembrando que a questão fala para desprezar esse espaçamento referente às ruas, né? Então só vai ficar 200 vezes 5. Logo, a distância é de 200 vezes 5, que é igual a 1.000 metros. E 1.000 metros, concorda que é a mesma coisa de 1 quilômetro, só que ele quer saber o tempo, tá? E deu essa relação da velocidade. Lembrando que velocidade é distância dividido pelo tempo. E eu transformei de metro para quilômetros, porque essa unidade de medida aqui está em quilômetros por hora. Logo, a velocidade 40 é igual à distância, que é 1, dividido pelo tempo. Logo, quem vai ser o tempo? Vai ser 1 sobre 40. Só que aqui são horas. E eu quero o tempo em minutos. Para transformar de horas para minutos, é só multiplicar por 60. Logo, quem vai ser o tempo? 1 sobre 40 vezes 60. E automaticamente você transforma em minutos. Aqui vai ficar 60 dividido por 40. Pode cortar esse zero. Simplificando por 2 fica 3 sobre 2. E 3 sobre 2 dá 1,5. Ou seja, 1,5 minutos. Resposta correta, letra B. Questão bem tranquilinha. Qual o maior pormenor dessa questão? Você tem que lembrar desse tipo de transformação, tá? Que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. E lembrar dessa fórmula, né? Que ela é bem batida. Velocidade igual a distância dividido pelo tempo, tá? Próxima questão tem um texto base para a gente se basear. E a partir desse texto, tem duas questões, que é a questão 2 e a questão 3, tá? Então vamos lá. A população mundial está ficando mais velha.
os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950, havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, 1950, 95 milhões ou mais nos países desenvolvidos. Melhor dizendo, um número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos, Esse 95 é um valor que está aqui, entre 10% e 15%. Tá? Aí tem mais outras informações aqui que são referentes à leitura do gráfico, mas vamos para exatamente a questão. Suponha que o modelo exponencial, y igual a 363 vezes E, lembrando que esse E aqui é aquele famoso número irracional, vezes E elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano de 2000, x igual a 1 ao ano de 2001 e assim sucessivamente. E que y é a população em milhões de habitantes no ano x. Seja usado para estimar a população com 60 anos ou mais de idade nos países desenvolvidos entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando-se uma informação importantíssima, que E elevado a 0,3 é igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Então vamos lá, ele deu uma função, y igual a 363 vezes E elevado a 0,03 x. E em 2030, o x equivale a quanto? A 30, porque em 2000 ele disse que é x igual a 0. Em 2001 igual a x igual a 1. Então, em 2030 é só substituir o x por 30. E 0,03 vezes 30, concorda que é a mesma coisa de 0,3 vezes 3? Por que eu fiz isso? Porque perceba que na questão ele dá E elevado a 0,3. E aqui a gente vai usar uma propriedadezinha de potência, que é exatamente isso daqui. Vou repetir o 363 vezes E elevado a 0,3 elevado a 3. E onde aparecer o E elevado a 0,3, você vai colocar 1,35. Agora é só fazer essa continha. 363 vezes 1,35 ao cubo. E aqui é interessante que você faça mesmo essa conta, você não aproxime, tá? Porque não é aconselhável você fazer esse tipo de aproximação, que você está elevando já ao cubo. Então, quando você pega uma potência e eleva ao cubo, normalmente esse número cresce, tá? E ele cresce grande, porque tem esse formato aqui. Então, você faz essa continha e, quando puder, no resultado final, você faz algum tipo de aproximação. Mas, já de início, não é aconselhável, tá? Então, 1,35 vezes 1,35. Sem segredo, Aqui vai dar 675. Aqui vai dar 405 e aqui vai dar 135. Tá? 5, 12, 11, 12, vai 1, 7, 1, 8, vai 1. Corre a vírgula, 1,8225. Agora, 1,8225 vezes 1,35. 5 vezes 5, 25. 5 vai 2. 10 com 2, 12. 10 com 1, 11. 40 com 1, 41. 5 com 4, 9. Tá? Próximo. 3 vezes 5 dá 15. 6 com 1 dá 7. Aqui dá 6.
Aqui dá 24, vai 2, 3 com 2, 5. E o próximo é só repetir. 5, 2, 2, 8, 1. Deixa eu apagar essa continha aqui do lado para não me atrapalhar. E agora, soma 5, 7, 12, 1, 13. Vai 1. 2 mais 6, 8, com mais 2, 10. 10, 14, 16. 13, 1, 14. Aí, 2. Tá? 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai dar 2,4600375. E esse resultado a gente tem que multiplicar por quanto? Por 363. Agora, nesse valor, eu aproximo. Tá? Então, vou colocar aqui 2,46. Tá? Vezes 2,46. E agora eu faço a conta. Tá? Lembrando que como tem esse crescimento exponencial, né? 1,35 vezes 1,35, o número normalmente cresce muito, apesar de ser pequeno, mas quando você multiplica por ele mesmo, ele vai crescendo muito rápido. Tá? Então, toma muito cuidado com esse tipo de aproximação. Então, vai ficar agora 363 vezes 2,46. 18, 36, 37, 18 com 3, 21. Apaga. 3 vezes 4, 12. 24 com 1, 25. 12 com 2, 14. Apaga de novo. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 2, 6 com 1. 7. Aqui vai dar 8. E vai dar 9, 11. 12. 3 mais 4, 7, com mais 2, 9. E aqui vai dar 8. Corre duas vezes, ó. 892,98. Dá para perceber que vai ser um número que é o quê? Maior que 870 e menor que 910. Letra E. Beleza? Próxima questão. Que lembrando, essa próxima questão também é dada em função desse textozinho aqui, tá? Em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de... Então, ó, em 2050. Vamos olhar no gráfico, ó. Em 2050, dá para perceber, ó, que é exatamente esse valor aqui. E esse valor, ó, o percentual, lembrando que está aqui do lado, ó, é um valor que está aqui, ó, e esse valor está entre 30 e 35. Então, você pode colocar, por exemplo, a metade, 32,5%, ou um número inteiro para cima ou para baixo, tá? Então, vou colocar exatamente a metade, ó, 32,5%. 32,5%. É exatamente a porcentagem. Agora eu vou transformar na forma de fração. Transformar a porcentagem na forma de fração é só dividir por 100. Só que se você perceber, todos esses números aqui são números inteiros, tanto no numerador como no denominador. Nesse caso, eu vou aproximar para 32. Por que eu vou aproximar para 32? Porque 32 dá para simplificar com 100. Se fosse 33, não dava. Tá? Dá para simplificar por 4. 32 dividido por 4 dá 8. E 100 dividido por 4 dá 25. Você percebe que tem exatamente essa resposta aqui, ó. Letra C. Beleza? Questão bem tranquilinha. Lembrando que tem que sempre estar olhando para onde? Para essa situação aqui, que ele fala esse texto, que a partir desse gráfico aqui, a gente consegue resolver a questão como um todo. Tá? Vamos lá. Próxima questão, ó. Próxima questão diz o seguinte, ó. Suponha que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e outubro de 2008 eram do mesmo tamanho. Os dados do gráfico permitem inferir que o
total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi de aproximadamente igual a dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 1995 e esse número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. O gráfico a seguir mostra o índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão, ou seja, uma divisão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos, ou seja, essa produtividade, que eu vou chamar de P maiúsculo, é o total de passageiros, que eu vou chamar de T, dividido pela frota, que eu vou chamar de F. Tá? Aí ele quer saber, suponha que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, ou seja, a frota era a mesma. Os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros em outubro de 2008 era de aproximadamente... Então vamos lá, você tem duas comparações para fazer. A primeira em abril de 2001 e em outubro de 2008. E você tem que usar essa relação que ele falou aqui de produtividade, tá? Só que em abril eu vou chamar assim, PA igual TA dividido por F, você vai ver daqui a pouco porque eu vou chamar de F, e de outubro vai ser PO igual a TO dividido por F também. Por quê? Porque ele fala que tem exatamente a mesma frota, tá? E agora a gente tem que dar uma olhadinha no gráfico, Em abril de 2001 equivale a quanto? A 400. E em outubro de 2008 é quanto? 441. E esse valor, esses valores, melhor dizendo, se referem ao quê? Passageiros transportados por veículos por dia. Então, esses aqui são os valores referentes às produtividades. Então, eu já posso colocar aqui, Aqui vai ser 400. E aqui vai ser 441, que eu vou aproximar para 440. E ele quer saber o que, o total de passageiros em outubro de 2008. Logo, a pergunta da questão é exatamente qual o valor desse TO aqui, tá? E o TA, a questão diz que é o que? É o total de passageiros em 2001 era de 321,9, que eu também vou aproximar, tá? Para 320, ou seja, 320. E aqui dá para a gente fazer uma manipulação algébrica onde a gente troca esses termos de posição. Ou seja, aqui vai ficar F e aqui vai ficar 400. Logo, 320 dividido por 400 dá 0,8. Logo, aqui embaixo eu posso colocar 0,8, porque essas quantidades são iguais. Logo, o T0 vai ser o quê? 440 vezes 0,8. Que isso aqui é a mesma coisa de 44 vezes 8. Que isso daqui dá 352. Mas lembrando que eu fiz aproximações, logo o número mais perto de 352 é necessariamente esse 355 daqui. Letra A. Ok? Vamos lá. Próxima. Estimativas indicam que com a adição de 4% de biodiesel ao diesel serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel no segundo semestre de 2009.
Considerando-se essa estimativa para o mesmo volume da mistura final diesel-biodiesel consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo do biodiesel com a adição de 3%? Ah, vamos lá. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu a obrigatoriedade da adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por biodiesel. Até junho de 2009, esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel de petróleo. Tá? Estimativas indicam que, com a adição de 4%, ao diesel serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa para o mesmo volume da mistura final, diesel-biodiesel consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo de biodiesel com adição de 3%? Então dá para perceber que é uma questãozinha que envolve o quê? Regra de 3. Porque ele está dizendo que quando a adição é de 4%, equivale a 925 milhões. E se fosse de 3%, seria de quanto? Seria um valor menor. Ou seja, esse valor menor é o quê? É o X. E dá para perceber que essas grandezas são o quê? São diretamente proporcionais. Aí é só fazer essa continha. 4 vezes x dá 4x. 925 vezes 3 dá 2.775. Tá? Se no lugar do 2.775 fosse 2.800, dividido por 4 daria 700. Não é isso? 2.800 dividido por 4 dá 700, só que vai ser um valor um pouco menor que 700. Tá? Logo, o x vai ser menor que 700 milhões, mais próximo que ele. E qual das alternativas o valor é próximo a 700 milhões? Exatamente, letra D, 693,75. Beleza? Questão bem tranquilinha, bem básica desse conteúdo, que sempre cai na Enem, né? Regra de 3. Tá? Vamos lá, próximo. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele, tá? O governo cedeu terrenos para que as famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC dividido por 2, ou seja, essa medida é necessariamente igual a metade dessa, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A. Tá? Isso aqui é um quadradinho. Para a construção de sua residência, de acordo com o desenho no qual AE é igual a AB dividido por 5, ou seja, AE é essa medida aqui dividido por 5. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se. Tá? Então, percebe, ele não dá nenhum valor aqui nessa questão. Então, eu vou atribuir valores bem tranquilos. Tá? Por quê? Porque ele cria relações, mas ele não diz os valores. E qual é a primeira relação? Que o AB é exatamente o BC dividido por 2. Logo, eu vou dizer que essa medida aqui é 20 e que essa daqui vai ser, por consequência, quanto? 10. Tá? Logo, a área total é 20 vezes 10. E 20 vezes 10 dá o quê? Dá 200. Eu vou colocar 200 metros quadrados. E essa regiãozinha aqui, tem que equivaler a quantos por cento? A 6%, porque essa daqui, tem que ser 94%.
Logo, essa daqui tem que ser 6%, só que 6% do total. E 6% de quanto? De 200. E 6% de 200 dá 12 metros quadrados. Tranquilo até aí? Vamos lá. A outra informação que ele dá é que a medida do AE, do lado AE, é do AB dividido por 5. Como AB mede 10, aqui vai medir quanto? 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 dá 2. E como aqui é um quadradinho, logo a área desse quadrado vai ser 2 vezes 2, que dá quanto? Dá 4 metros quadrados. Então, essa área aqui, nessa configuração, dá de 4 metros quadrados. Entretanto, ela tem que ser de, no máximo, 12 metros quadrados. Tá? E está menor. Só que a questão que é, ó, nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite, que é de 12 metros quadrados, quando? Letra A, ó, duplica a medida do lado do quadrado, triplica a medida do lado do quadrado, triplica a área desse quadrado, e é exatamente essa resposta, né? Porque 4 é a área desse quadrado. Só que se eu multiplicar essa área por 3, quanto é 4 vezes 3? Dá 12. Então, é uma questão que você teria que fazer essa análisezinha, resultando na letra C. Beleza? Questões que caem no Enem, que ela não dá valores, mas ela dá relações entre as medidas, você pode fazer isso sem dor na consciência. Ok? Vamos lá. Próxima questãozinha, que diz o seguinte, ó. De acordo com as informações do gráfico, tá? O que é que diz o gráfico? Ó? Casos de câncer pulmonar, dado o número de cigarros consumidos diariamente. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve um estudo no número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Tá? Então, de acordo com as informações do gráfico, vamos lá. Letra A. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais você fuma, menos tendência tem que você tenha o câncer. Será que isso que diz o gráfico? Não, né? Porque, por exemplo, quem fuma de 1 até 14 cigarros por dia tem uma tendência igual. Quem fuma, ó, de 15 até o 24 também tem uma tendência, então não é inversamente proporcional. Tá? Letra B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Será que elas não se relacionam? Não, elas se relacionam sim, por quê? Porque foi construído um gráfico. Só que esse gráfico é uma relação um pouco diferente. Tá? Se relaciona? Sim, mas não se relaciona de forma diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Ela se relaciona nessa configuraçãozinha aqui. Tá? Letra C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Também não, porque ó, nesse caso aqui, ó, a quantidade de casos é igual, mesmo a quantidade de cigarros fumados por dia está variando de 1 até o 14. Então, essa também é falsa. Letra D. Essa pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Isso aqui, teoricamente, seria verdade, mas isso é falso. Por quê? Porque tem pessoas que têm câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Tá? E a letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, tá? E realmente estão relacionadas, por quê? Porque tem esse gráfico aqui que os relaciona, mas sem proporcionalidade. E é exatamente isso, não tem uma proporção nem direta, nem inversa. Logo, letra E, tá? Vamos lá, próximo.
Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa, ó, em maio de 2009 e junho de 2009, seja de 4%, então o número de pessoas economicamente ativas em junho de 2009 será igual a... O gráfico a seguir mostra a evolução, ó, de abril de 2008 a maio de 2009 da população economicamente ativa para 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Então tem esse gráficozinho. Considere que a taxa de crescimento da população economicamente ativa em maio de 2009 e junho de 2009 seja de 4%, ou seja, vai aumentar 4%, porque ó, maio de 2009 é esse valor aqui, 23.020. E junho de 2009 vai aumentar 4%. Então, o número de pessoas economicamente ativas em junho de 2009 será igual a... E uma outra observação é você analisar o gráfico aqui, que ele fala ó, que é o quê? Ó? População economicamente ativa em 1.000 pessoas. Tá? Então, no caso, se, por exemplo, tivesse 1 aqui, esse 1 equivale a 1.000. Esse gráfico aqui está em milhares. Se fosse 1,5, seria 1,5 vezes 1.000, que seria igual a 1.500, tá? Logo, esses 23.020 aqui, na verdade, é 23.020 vezes 1.000, tá? E ele vai aumentar quantos por cento? Ó, 4%. Logo, é só fazer essa continha ou fazer uma regra de 3 aqui. Hoje do freguês, tá? Como aumentou 4%, eu vou fazer logo esse cálculo, que é 23.020 vezes, como aumentou 4%, significa que ele saiu de 100 para 104, ou seja, vezes 1,04. E quando você faz esse cálculo aqui, você pode dar uma arrumadinha, ó, 2.302 vezes 10,4, tá? 2.302 vezes 10,4. E aí faz a conta, ó. 9.208, 0,002 e soma 804.932. Como é uma casa decimal, então ficou 23.940,8. E sem sombra de dúvidas, muitas pessoas marcaram, ó, letra A, 23.940. Só que não é 23.940, é esse 0,8 vezes 1.000, tá? Então vai ficar o quê? Ó? 23.940,8 vezes 1.000, ou seja, 800, ou seja, 23.940.800. Letra D. Ok? Vamos lá. Próxima aqui diz, ó, o seguinte. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com... A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Tá? Um compasso é a unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for meio, poderia ser um compasso ou com 2 mínimas, ou uma mínima e 4 colcheias, tá? Sendo possível a combinação de diferentes figuras. O que é que ele está dizendo, por exemplo? Ó? Essa medida aqui, ó, que é meia, é 2 dessa. Ou seja, 2 vezes 1/4 dá 2/4. E 2/4 é exatamente igual a meio. Ou, por exemplo, uma dessa e 2 dessa. Porque fica 1/4 mais 2 vezes 1/8. 2 vezes 1/8 dá 2/8. Quando você simplifica 2/8, fica 1/4. E 1/4 mais 1/4 dá 2/4. E quando você simplifica, fica
meio, tá? Então, essa história de você combinar as notas musicais, você consegue transformar, por exemplo, duas em uma, ou duas de uma com uma em outra, numa terceira, que foi o que eu fiz aqui agora, tá? Então, um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4. Então, um compasso equivale a 3/4. E como tem 8, seria o quê? Seria 8 vezes 3/4. Isso daqui dá o quê? Dá 6. Poderia ser preenchido como sendo o quê? Ó? Como sendo 24 fusas. Vamos ver quanto equivale uma fusa. Ó. Uma fusa equivale a 1 sobre 32, ou seja, 24. Então, seria o quê? 24 vezes 1 sobre 32. Isso aqui dá 24 sobre 32. Isso aqui nunca vai dar 6. Tá? Próximo. 3 semínimas. Vamos lá. Semínima equivale a 1/4. Então, 3 vezes 1/4. 3 vezes 1/4 é igual a 3/4 também não é igual a 6. Tá? Próxima. Próxima. 8 semínimas, ó. 8 vezes 1/4. Isso aqui dá 8/4, que é igual a 2. Opa. Tá próximo, mas ainda não é. Tá? Vamos lá. Letra D. 24 colcheias e 12 semínimas. Quanto equivale a colcheia? Ó? 1/8, ou seja, 24 vezes 1/8 mais 12 semínimas. Quanto equivale a uma semínima? É exatamente esse 1/4 aqui. Tá? Isso aqui vai dar 24 sobre 8 mais 12 sobre 4. Isso aqui dá 3. Opa! Mais 3 equivale a 6. Que era exatamente o que eu queria encontrar. Ó. Logo, a resposta correta, letra D. Tiago, tem certeza que eu não preciso fazer a letra E? Tem. Se eu já encontrei o que é certo, só existe uma opção correta, essa já pode ser marcada, sem sombra de dúvidas, você dá ela como resposta. Tá? Vamos lá. Próximo. É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da figura A, colocando a peça, tá? Então, ó, figura A, figura B. O espaço que eu quero colocar a peça é exatamente esse daqui. Tá? As figuras a seguir exibem um trecho de um quebra-cabeças que está sendo montado. Observe que as peças são quadradas e há 8 peças no tabuleiro da figura A e 8 peças no tabuleiro da figura B. As peças são retiradas do tabuleiro da figura B e colocadas no tabuleiro da figura A, na posição correta, isto é, de modo a completar os desenhos. É possível preencher o espaço indicado pela seta do tabuleiro A, colocando a peça, ó, pode ser peça 1 ou peça 2, que você dá para perceber que é dessa figura B aqui, ó. Qual é, ó? Peça 1 ou peça 2? Nessa partezinha aqui, ó. Aí é questão de imaginar mesmo. E você olhar o tipo de desenho que tem aqui, ó. E você dá para perceber, ó, que esse cinza clarozinho aqui é diferente desse cinza mais escuro. E esse cinza clarinho, ele se conecta com esse cinza clarinho aqui. Então, dá para perceber que já vai ser que peça? Vai ser necessariamente a peça 2. E para essa peça 2 encaixar aqui, você tem que fazer um giro, né? Essa peça, vamos pensar que a peça está aqui, ó, ela tem que fazer um giro para cá. Ou seja, ela tem que fazer um giro de quanto? Sair de cá para cá, um giro de 90 graus. Em qual sentido? Anti-horário. Ou seja, a peça 2 você tem que fazer um giro de 90 graus no sentido anti-horário. Tá? Então, ó, peça 2, após girá-la 90 graus no sentido anti-horário. Letra C. Beleza? Vamos lá. Próximo. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Tá?
O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Tá? Ou seja, apresentar defeito, 0,2%. Logo, de não apresentar defeito é de quanto? Concorda que é 99,8%? A questão até o momento não pediu para fazer isso, mas eu vou fazer porque existe essa complementaridade e tem que ser algo automático na sua mente quando você for fazer esse tipo de questão. Tá? Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Tá? Vamos pensar, ele saiu com 4 aparelhos, ó, 1, 2, 3, 4. Vou chamar assim, ó, A1, A2, A3, A4. Pergunta, os aparelhos defeituosos pode ser o 1 e o 2? Pode, isso aqui é uma possibilidade. Pode ser o 1 e o 3? Pode. Pode ser o 1 e o 4? Pode. Então dá para perceber que a cada 4 eu quero escolher 2. E a ordem não importa porque, ó, se ele saiu com o aparelho 1 e o aparelho 2 defeituosos, é a mesma coisa de ter saído com o 2 e com o 1. Tá? Então o primeiro passo é pensar nas possibilidades de terem 2 defeituosos. E nesse caso, como são 4, você vai fazer uma combinação de 4 tomados 2 a 2, que isso aqui é 4 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Isso aqui fica 4 vezes 3 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6, ou seja, a cada 4 aparelhos existem 6 possibilidades de eu escolher 2. Tá? Pode ser 1 e o 2, 1 e o 3, 1 e o 4. Pode ser o 2 e o 3, o 2 e o 4, ou o 3 e o 4. Tá? Só que pensa comigo, ó, são 6 possibilidades. Tá? Dessas 6 possibilidades de eu escolher os 2, existem os 4. Que pensa comigo, ó, aqui ser defeituoso, 0,2%. Ser defeituoso, 0,2%. Não ser defeituoso, 99,8%. Não ser defeituoso, 99,8%. Lembrando que eu estou usando essa configuração aqui. Por quê? Porque ele quer a probabilidade de que eu saia com exatamente 2 defeituosos. Tá? E quando você multiplica, isso aqui concorda que é a mesma coisa de 0,2 ao quadrado vezes 99,8 ao quadrado? Só que nessa configuração aqui, os defeituosos foram esses 2 aqui. Concorda? São esses 2. Só que eu tenho 6 possibilidades de escolherem 2 defeituosos. Logo, vai ser isso daqui vezes 6, ou seja, 6 vezes 0,2 ao quadrado vezes 99,8 ao quadrado. Tá? Resposta correta, ó, letra C. Sim, uma questão um pouco mais difícil essa daqui. Tá? Vamos lá. Próximo. Os dados na tabela indicam que a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de carbono em ppm e a produção em toneladas é. A tabela mostra alguns dados da emissão de dióxido de carbono de uma fábrica em função do número de toneladas produzidas. Tá? Os dados na tabela indicam a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de carbono e a produção. Tá? Então, ele quer saber, ó, a taxa média dessa variação. E como é que a gente calcula a variação? É sempre o maior menos o menor. O maior menos o menor. E a variação da produção é quanto? 2 menos 1,1. Isso aqui dá 0,9. E da emissão de dióxido de carbono, 4 menos 2,14. Que isso aqui dá 1,86. E para você encontrar essa taxa média, é só dividir 1,86 dividido por 0,9. Se você quiser dar uma melhoradinha, isso aqui pode ficar 18,6 dividido por 9. Se fosse 18 dividido por 9,
daria quanto? Daria 2, só que é um pouco maior que 2. Tá? Então dá para perceber que é o que? Letra D. Superior a 1,5 e inferior a 2,8. Letra D. Ok? Próxima diz o seguinte. De acordo com os dados e com um modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por 7 dias fora da promoção, um casal que adquiriu o pacote promocional por 8 dias fará uma economia de quanto? Tá? Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até 8 dias. A hospedagem seria em apartamento de luxo, em um apartamento de luxo. E nos 3 primeiros dias, a diária custaria R$ 150, que é o preço da diária fora da promoção. Tá? Então, nos 3 primeiros dias, seria o quê? 150 vezes 3. Nos 3 dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria de R$ 20. Ou seja, no próximo dia seria o quê? 130, no outro 110 e no outro 90. Nos 2 dias restantes seria mantido o preço do 6º dia, que é exatamente esse 90, ou seja, mais 90 mais 90 dá 180. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada, melhor dizendo, é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias. Tá? Então, ele quer saber exatamente a variação, ou melhor dizendo, a diferença entre o valor dessa promoção e se não tivesse a promoção. Lembrando que, sem ter a promoção, seria por um período de 7 dias, e tendo a promoção, é por 8, que é exatamente esse cálculo aqui. Tá? 150 vezes 3 dá 450. 130 mais 110 dá 240. E aqui fica 270. Tá? 270 mais 240 dá 510. E 510 mais 450 dá 960. Já sem promoção seria quanto por dia? 150 vezes 7 dias. E 150 vezes 7 é igual a 1.050. Ou seja, de quanto é a diferença? 1.050 menos 960, que isso aqui fica igual a 90, letra A. Ok? Bem tranquilinha, né? Próxima. Qual dos esboços a seguir melhor representa os anéis de Borromeu? Em Florença, Itália, na igreja de Santa Cruz, é possível encontrar um portão em que aparecem os anéis de Borromeu. Alguns historiadores acreditavam que os círculos apresentavam as 3 artes: escultura, pintura e arquitetura, pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. Qual dos esboços a seguir melhor representa os anéis de Borromeu? Tá? Então, aqui é como se fosse uma questão de projeção ortogonal, por exemplo, ou a visão espacial desses anéis. Tá? Então, perceba, isso aqui é questão de feeling mesmo, de perceber. Percebe esse anelzinho, essa partezinha aqui está para cima. Então, quando você olha as opções, essa partezinha não está para cima, está para baixo. Essa partezinha está para baixo. Essa partezinha está para baixo. Quais são as duas que estão para cima? Essa e essa. Então, você já consegue excluir 3 opções. Vamos ver mais informações aqui. Por exemplo, essa partezinha aqui tá o quê? Está para cima. Tá? Dá para perceber aqui claramente que está para cima. Essa daqui já está para onde? Está para baixo, está para trás. Beleza? Aí, quando você olha as opções, o que é que você consegue perceber? Você consegue perceber, por exemplo, que essa letra C não faz muito sentido. Porque a letra C, esse anel aqui, estaria todo para trás. Concorda? E quando você olha, ele não está todo para trás. Essa partezinha mesmo aqui está para frente. Já esse aqui está o quê? Para trás. Ele não está
todo para trás. Tá? Então, só olhando essa informação aqui, dá para perceber que a resposta certa seria o quê? Seria não, letra E. Ok? E a última de hoje diz o seguinte, ó. Os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França em um valor. Tá? Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª. E ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente ao período de 2003 a 2007. Os dados da tabela mostram que, no período observado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França enquanto. Tá? Então, vamos lá, a gente tem que comparar essas médias e ver quanto é que um foi maior comparado com o outro, tá? Brasil na França é o quê? 367, mais 357, mais 354, mais 539, mais 280, dividido por 5, tá? 7 mais 7, 14, com mais 4, 18, 18 com mais 9, 27, com mais 0, 27, vai 2. 6 mais 2, 8, com mais 5, 13, 18, 21, 29, 9, vão 2. 5, 8, 11, mais 5, 16, 16 mais 2, dá 18, ou seja, 1897 sobre 5. Lembrando que esse aqui é Brasil na França. Agora vamos França no Brasil. Ó, vou somar esses dois aqui, porque é mais simples, ó. 800 mais 400 dá 1.200. E 25 mais 85 dá 110. Então, aqui dá 1.310. Mais 1.458. Isso aqui também é de boa, ó, fica 2.768. Tá? Esse aqui, ó, 1.200 mais 700 dá 1.900. Esse 44 com mais 14 dá 58. Aqui dá 16, 11 com mais 1, 12, 16 com mais 1, 17, e aqui dá 4. Então, ó, 4.726 sobre 5, menos 1.897 sobre 5. Não tem segredo, faz a continha, 1.897. Aqui fica 1, 16, tira 7, 9, 6, 11 menos 9, 2, 46 menos 18, dá 28. 2.829 dividido por 5. Se fosse 2.800, daria 560. Então, é um valor um pouco maior que 560. Então, dá para perceber que é o quê? Ó? Superior a 500 e inferior a 600. Resultando na alternativa de letra D. Tá? E essa foi, sem sombra de dúvidas, apenas a nossa primeira parte do nosso desafio, onde resolveremos todas as questões de todos os Enems, desde 2009 até o último ano. Se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Vamos para cima e até a próxima resolução de questões. Continuando ainda com esse Enem aqui agora, que é o de 2009. Beleza? Aquele abraço.